Vamos lá. As misturas podem existir em dois tipos clássicos, dois tipos conhecidos, as misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas heterogêneas apresentam mais de uma fase visível, ou seja, dá para ver claramente o que é uma substância e o que é outra, como no caso da mistura de água e óleo, você consegue ver perfeitamente onde é água e onde é óleo. Já as misturas homogêneas apresentam apenas uma fase visível, indistinguível, ou seja, não dá para saber quando acaba o soluto e quando começa o solvente. Já que eu falei de soluto solvente, soluto é a substância que está sendo dissolvida, enquanto solvente é a substância que está dissolvendo o soluto, e solução é a mistura homogênea de soluto e solvente. Pensa comigo, quando se mistura sal na água, dá para ver as duas substâncias? A menos que não esteja bem misturado, não dá para ver o sal, apenas a água salgada como se fosse um só elemento, um só componente. Então, essa mistura é homogênea, conhecida também como solução. Mas quem é o soluto e o solvente? Vamos pensar logicamente. A água foi dissolvida? Claro que não. O dissolvido foi o sal, então ele é o soluto, e a água é o solvente, que dissolve o soluto. Para separar elementos diferentes, existem diversas formas dependendo do tipo de mistura a ser separada. Para misturas heterogêneas, existem formas de separação, como catação, que consiste em basicamente catar, literalmente pegar as substâncias manualmente. Isso funciona geralmente quando a mistura é entre sólidos, né? Na real, ele só funciona com sólidos, como por exemplo feijão e uma pedra. Você consegue literalmente separar até que bem facilmente, né? Não dá para confundir muito bem um feijão com uma pedra, mas beleza. Peneiração, outro método chamado também de tamização. Uh, Ele funciona para sólidos de tamanhos diferentes, como areia e cascalho, em que a separação ocorre através do uso de uma peneira, né? Por isso, peneiração. Outro método, ventilação, em que a corrente de ar separa ambos os elementos por densidade. Outra forma, flotação, que funciona através da pequena diferença de densidade de materiais diferentes em líquidos, em contato com um líquido, imersos em um líquido, como a serragem que flutua na água enquanto a areia afunda. Outro método, decantação, que tem uma lógica bem similar à anterior, à flotação, porém dessa vez a mistura é mantida em repouso e o material mais denso se deposita no fundo, enquanto o menos denso fica em cima. Método da centrifugação, que acelera a decantação com força centrífuga, como em exames de sangue. Mas caso você seja uma pessoa normal, uma pessoa bem de saúde e você não tenha decorado o que é centrifugação, centrifugação, no caso aqui, força centrífuga, é basicamente o movimento da água numa máquina de lavar, né? Que o movimento joga o que está dentro, ele joga contra as bordas e acelera ali a separação entre os componentes. Na máquina de lavar faz a sujeira sair da roupa. Método da filtração, em que o sólido é retido no filtro enquanto o líquido passa, assim como na hora de coar café, né? Método simples, filtro. E outro método é a da imantação, que é quando um ímã separa materiais magnéticos, como no caso do ferro e da areia, né? O ferro magnético, o ímã puxa, a areia não, obviamente. Para misturas homogêneas, existem formas diferentes. Algumas outras formas, como a evaporação, que consiste em evaporar o solvente. Lembra do que é solvente, não é? Se você já esqueceu em 3 minutos que eu falei, aí, rapaz. Mas evaporação, evaporar o solvente, deixando apenas o soluto, como no caso do sal da água do mar. A destilação simples também, que separa líquido e sólido dissolvido, recuperando o solvente, como a água potável do sal. Além disso, existe também a destilação fracionada, em que são separados os líquidos miscíveis, isto é, substâncias que se misturam em todas as proporções para formar uma mistura homogênea, com pontos de ebulição diferentes, como no processo de refinagem do petróleo bruto, que o transforma em petróleo, gasolina, querosene e entre outros produtos do petróleo. Outro famoso processo é a cristalização, que transforma cristais do soluto, que forma cristais do soluto, como no caso da produção do açúcar.